Meus queridos, hoje pela manhã eu falei sobre avivamento num sentido mais amplo. E hoje à noite eu quero falar sobre o impacto quando uma pessoa é avivada. Mas eu queria puxar uma história de hoje cedo. Hoje de manhã eu falei do avivamento da Inglaterra e fiz uma menção de que naquele avivamento Deus usou alguns jovens, poucos jovens, que começaram a orar. E Deus os levantou como líderes daquele grande avivamento que impactou a Inglaterra, ali alguns outros países da Europa e também os Estados Unidos. Mas à medida que o tempo foi caminhando, dois daqueles personagens que eram muito amigos, George Whitefield e John Wesley, foram construindo posições doutrinárias um pouco divergentes. George Whitefield se tornou um calvinista, alguém que cria na eleição, alguém que, como nós presbiterianos, entendia que Deus era soberano e que a obra de salvação dependeria totalmente dele. John Wesley, não, ele se manteve um arminiano. E um dia chegaram para o George Whitefield e falaram assim: Whitefield, você espera ver John Wesley no céu? Olha só a pergunta. Tem gente ruim nesse mundo, né? Você espera ver John Wesley no céu? Olha a resposta de George Whitefield. Eu acho que eu não vou vê-lo. Porque ele vai estar tão perto do trono e eu tão longe que eu acho que eu não vou conseguir alcançar John Wesley lá na frente. Ele tinha convicção, não só que John Wesley era um irmão em Cristo, mas ele tinha convicção do papel que Deus deu na história para aquele irmão, independente de divergências doutrinárias. Irmãos, hoje à noite, eu vou misturar duas histórias para falar sobre essa coisa, quando Deus levanta uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu vou misturar duas histórias, uma história bíblica e uma história mais recente historicamente. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu estava ali, comecei a chorar. Pastor, o senhor está com o rosto meio inchado de choro? Estou mesmo. Porque, irmãos, você já sentiu saudade de alguém que você não conheceu? Já sentiu? Eu hoje estou cheio de saudade de gente que eu não conheci. E vocês vão ouvir sobre esses caras. Irmãs, me perdoem. Hoje são basicamente alguns homens. Mas com certeza há mulheres tão extraordinárias. Esses dias eu citei aqui uma irmã que criou os filhos, 7 filhos, perdeu o marido, foi para São Paulo, saiu de Recife. Vocês lembram dessa história que eu contei aqui? Pois é, o filho que eu disse vai estar aqui com a agenda daqui 2 semanas, 2 para 3. Então, existem mulheres extraordinárias. Hoje eu não vou falar de mulheres, mas eu vou falar de alguns homens. 2 deles, irmãos da Bíblia. E alguns outros irmãos da história brasileira, que fizeram parte da nossa história aqui no Brasil. Mas eu vou ser honesto. Quando chegar lá na glória, o meu sentimento é parecido com o de Whitefield. Eu queria conversar com esses irmãos. Mas eles vão estar tão lá na frente, na multidão daqueles que foram salvos, que eu não sei se vai dar. Mas vai que dá, né? Vai que pela misericórdia de Deus, eu consigo pelo menos com algum deles assim, falar assim, cara, vem aqui, a gente tem que bater um papo. A gente tem que conversar lá na eternidade. Eternidade é muito tempo, não é, irmãos? Amém? É um tempo bom ou ruim? Depende. Você está com Jesus, vai ser bom. Se estiver sem Ele, vai ser bom. Não vai ser bom não. Ouça o que eu estou te falando. Então vamos aí para essas duas histórias. Vamos começar então pela Bíblia. Atos 8, 26 a 40. 2 personagens aqui. Um a gente vai descobrir o nome. O outro eu tenho que começar lá na eternidade falando assim, vem cá camarada, qual que é o seu nome mesmo? Porque não aparece. Não aparece. Tem que começar, a primeira pergunta é qual que é o seu nome? E detalhe, a Bíblia diz que quando nós chegarmos na eternidade, o Senhor vai nos dar um novo
Nome. Vai que o camarada vai saber que nome que ele teve aqui, sei lá, gente. Isso aí vocês perguntam quando vocês chegarem lá comigo, tá bom? Porque eu também não sei se vai lembrar ou não. Hoje eu sou Jean. Lá, que nome o senhor vai me dar? Não sei. E para você? Ó, que coisa interessante a gente pensar, né? Atos 8, 26 a 40. Diz assim a Escritura. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Ó, você tem o nome, né, ou o título da rainha, de onde? Dos etíopes, mas não tem o nome do eunuco. Tá? Eunuco era um homem castrado, para a gente poder entender. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e a acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que o senhor está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura, anunciando-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos orar. Senhor, fale conosco, através do mesmo Espírito que guiou Filipe, que o conduziu. Fala conosco, Senhor, e enche-nos com Teu Espírito Santo nessa noite, para que possamos, ó Deus, ser instrumentos nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. No século XIX, houve uma oração de alguns jovens lá nos Estados Unidos. Uma reunião de oração. Sabe aquela reunião de oração? Eles eram batistas. Batista e presbiteriano, nisso é meio parecido, né? A gente precisa aprender a orar mais. Mas esses jovens começaram a orar. E Deus começou a aquecer o coração deles. Ah, meus irmãos, quando batista ou presbiteriano começa a orar, o negócio pega. Pega para valer. Então nós temos que orar. Esses jovens começaram a orar. E Deus começou a derramar um avivamento entre eles. Não era uma coisa que atingiu milhares de pessoas, mas atingiu um grupo de irmãos e irmãs. E entre eles, vários se despertaram para o trabalho missionário. Entre eles, um camarada chamado Zachary Taylor, um jovem, se sentiu chamado para o trabalho missionário no Brasil. E ele veio para cá. E ele foi para o sertão nordestino, região extremamente fechada.
a pregação do evangelho a partir da fé evangélica. Muita tradição religiosa, muita perseguição aos cristãos. Eu sei disso porque, por exemplo, a minha família, parte da minha mãe, que vem lá da Paraíba, eu conheço as histórias de como tantas vezes os missionários, pregadores do evangelho foram perseguidos. Não foi diferente com aquele jovem batista chamado Zachary Taylor. Ele foi muito perseguido. E um dia, chegaram a amarrá-lo numa cidade chamada Barra do Rio Grande, às beiras do Rio São Francisco. Amarraram ele para decidir como iriam matá-lo. Porém, estava passando naquela região um deputado federal chamado Manuel Nogueira. Ele não tinha nenhuma inclinação religiosa. Ele se declarava um humanista. E ele, vendo aquela cena, um jovem americano, por causa da sua fé, amarrado para ser morto, e o pessoal decidindo, e aí, a gente arranca o pescoço, pendura, faz o que com ele? Ele intercedeu por aquele jovem. Aqui já vem uma primeira lição, né? Senhor, usa a minha vida, leva-me para onde o Senhor quiser, que eu sei que tudo vai dar certo e não haverá tribulação. Se você conseguisse falar com Zachary Taylor, hein? Ou com tantos outros irmãos e irmãs, com o apóstolo Paulo, por exemplo, você perceberia que o fato de ser fiel e se dispor à obra do Senhor não significa que você não passe por grandes tribulações. Mas Deus deu aquele livramento para o Zachary Taylor na Barra do Rio Grande, através do Manuel Nogueira. Agora, olha o que aconteceu. O Zachary Taylor, grato, o que ele tinha de mais precioso, irmãos? O que trouxe aquele jovem ao Brasil? O Evangelho. Ele falou do Evangelho para o Manuel Nogueira. E não só isso, ele pegou uma Bíblia e deu para aquele homem. Falou assim, eu quero te dar isso. Essa é a palavra de Deus. Agora, olha como a história vai se desenrolando. O Manuel Nogueira tinha um irmão gêmeo. Enquanto o Manuel Nogueira foi estudar, representar a família politicamente, virou deputado, o Benjamin Nogueira ficou lá no Nordeste cuidando dos negócios da família, dos bois, da fazenda. O Benjamin, o irmão dele, gêmeo. Quando ele conheceu o Evangelho, através do Zachary Taylor, ele levou a Bíblia para o Benjamin Nogueira e falou assim, meu irmão, olha o que eu descobri. Olha aqui, é a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala sobre Jesus. Um grupo de jovens orando nos Estados Unidos. Um jovem que diz, eu preciso ir para o Brasil pregar o Evangelho. Chega aqui, é quase morto. Está lá sendo quase morto. Um cara chamado Manuel Nogueira levanta, defende ele prega o Evangelho, o Manuel Nogueira se converte, leva o Evangelho para o Benjamin Nogueira, lá no Piauí. Paramos por aqui por enquanto. Posso ouvir um amém? Daqui a pouco continuo. Por quê? Porque nessa história bíblica tem também umas coisas extraordinárias. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém, para onde? Gaza. Alguém aqui tem ouvido falar de Jerusalém, Israel, Gaza? Ou não? Se você não está ouvindo nada sobre isso, infeliz, você está muito desinformado. Porque está aí nos noticiários todo dia. A guerra de Israel contra o Hamas, onde? Gaza. Mas detalhe interessante. Filipe, sai de onde você está. Primeiro, quem era Filipe? Segundo, onde ele estava?
Bom, Filipe era um crente no Senhor, um discípulo de Jesus, que segundo o capítulo 6, que fala dos diáconos, versículo 5, era um homem de Deus, cheio de fé e do Espírito Santo, e havia sido eleito naquela eleição dos diáconos. Lembra que quando as viúvas dos helênicos não estavam sendo bem atendidas, os apóstolos falaram: não é bom que nós nos ocupemos das mesas. Nós temos que cuidar de quê? Oração e palavra. Então, eles elegeram os diáconos. Agora, a gente elege, então, diácono, diríamos assim: não, diácono é uma função secundária. Não, irmãos. Eles vão servir as mesas. Eles vão abençoar. Então, o texto diz assim: então elegeram Estevão. E aí há um destaque ali para Estevão. Por quê? Porque logo depois, Estevão, cheio do Espírito Santo, vai ser martirizado. Mas naquela lista que se segue, diz: também elegeram, e entre eles, elegeram Filipe. Então Filipe era um crente no Senhor, um discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo e diácono eleito pela primeira vez que houve eleição na igreja para a diaconia. Olha que coisa maravilhosa. Beleza, descobrimos que ele era. Onde que ele estava antes? Porque o Espírito Santo falou: você vai para Gaza, você vai para o deserto, você vai para um lugar inóspito. Onde que ele estava antes? Se você ler o texto anterior, você vai descobrir uma coisa tremenda. Ele estava num grande mover de Deus. Grande mover de Deus. Por causa da perseguição a Estevão, Filipe foi pregar o evangelho em Samaria. Vocês lembram como é que era a relação de judeus e samaritanos, não é? Muito, muito tensa. Muito, muito complicada. Mas Deus leva Filipe para lá. E ele começa a pregar o evangelho. E sabe o que acontece, irmãos? O evangelho é recebido em Samaria no poder do Espírito Santo. Uma coisa tremenda. Filipe vê um avivamento no meio de uma multidão de gente. Tanto é que ele diz para a igreja em Jerusalém: olha, gente, olha o que está acontecendo em Samaria. O que que a igreja de Jerusalém faz? Manda Pedro e João. E os samaritanos recebem a bênção do Espírito Santo como judeus. Por que que eles recebem do mesmo jeitinho? Porque se não fosse assim, os judeus iam dizer: nós temos uma bênção especial. Então os samaritanos recebem a manifestação do derramar do Espírito Santo da mesma forma, para que todos soubessem: o Senhor é o Senhor dos judeus e dos samaritanos. Depois isso vai acontecer com os gentios, aqueles que não eram nem judeus samaritanos, e com os discípulos de João, para que a igreja entendesse o seu papel de alcançar todas as nações. Pois bem, aí o Espírito Santo chega para Filipe e diz assim: vá para o sul. Vá para o sul. Se você pegar o mapa hoje o mapa de Israel, você vai ver que Gaza continua lá embaixo, no sul, e que onde está mais ou menos o Líbano, ali, né, um pouco acima, está a região de Samaria. A geografia nesse sentido, por quê? Porque os séculos mudam, mas o terreno, entre aspas, continua mais ou menos o mesmo. Então, falando de terreno, de área, é mais ou menos assim. Filipe saiu da região do Hezbolá para a região do Hamas. Entendeu, irmão? Está confuso ainda? Hezbolá, norte. Hamas, sul. Gaza, tá bom? Só para a gente contextualizar para o nosso contexto. Mas naquela época, ele sai de um avivamento, alcançando milhares de pessoas, para ir lá, para Gaza, alcançar um homem só. Um homem só. E aqui a gente começa a entender
Qual é a diferença de um homem, de uma mulher que está cheio do Espírito Santo para todos os outros? Preste atenção no que eu vou te falar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, essa pessoa está aberta à direção do Senhor. A direção do Senhor. Houve perseguição. Filipe teve que ir. Nós temos detalhes? Não temos detalhes. Ele perdeu casa, era casado, tinha filhos, perdeu um negócio, quem sabe que ele tinha. O que aconteceu? Ele teve que sair de Jerusalém, partir de Jerusalém, por causa da perseguição naquele tempo da morte de Estevão. Ele chega a Samaria e prega o evangelho cheio do Espírito Santo. Deus usa o que, gente? As circunstâncias para mover aquele irmão para um lugar onde o Espírito Santo desejava usá-lo. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas e muitas vezes você não vai ouvir uma voz do céu dizendo: vá para a cidade tal. Às vezes Deus vai te mover permitindo situações que você nem esperava. Deus perdeu o controle? Não. Deus deixou de ser soberano? Não. Deus deixou de agir? Não. Lembra quando Paulo queria alcançar a Ásia? E ele está com uma equipe ministerial pronta para ir para a Ásia. E ele começa a dizer, e nós tivemos dificuldade, as portas fecharam. Só que ele diz, o Espírito Santo do Senhor nos impeliu, vá para a Macedônia. Naquele caso, o apóstolo Paulo teve um sinal muito claro, um sonho, que ele entendeu ser um sonho de Deus. Lembra? O varão macedônico. Se a gente continua lendo o livro de Atos, o que a gente descobre depois? Ele vai para a Macedônia, alcança aquelas igrejas, aquelas cidades, desce para Éfeso, lá em Éfeso estabelece uma base missionária, e aí o livro de Atos vai dizer que dali, de Éfeso, por causa do ensino dele, da preparação dos discípulos na escola de Tirano, toda a Ásia ouviu o Evangelho. Ou seja, quando ele foi impedido de que, irmãos? Pregar o Evangelho na Ásia. Não é porque Deus era contra a pregação do Evangelho na Ásia. É porque Deus tinha o plano. E às vezes Deus é claro e objetivo conosco, mas muitas vezes Deus usa as circunstâncias, Ele abre portas, Ele fecha portas. Agora, homens e mulheres dependentes do Senhor e do Espírito Santo dizem: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, se eu estou sendo impulsionado por essa circunstância e o Senhor me pôs aqui, nesse lugar, nessa situação, o que eu devo fazer aqui, Senhor? Porque seja o que me trouxe, eu sou teu servo, eu sou tua serva. E de vez em quando o Espírito Santo diz assim: vai para tal lugar. Não é o que o texto diz? Samaria, ele vai por causa de quê, gente? Perseguição. Pergunta para vocês: acidente de percurso? O que vocês acham? Aí acontece um avivamento de Samaria. Centenas, talvez milhares de pessoas se convertem. Acidente de percurso? Vocês acham que foi? Ou é um Deus soberano movendo a história? Mas Deus usou o quê? Circunstâncias que talvez naquele momento Filipe tivesse dificuldade de entender. Mas agora o Espírito Santo diz: vai para o sul, para a faixa de Gaza, para o deserto. É muito diferente, não é? Você sair de uma cidade populosa e o Espírito Santo te levar para um lugar e Ele quer que você alcance só uma pessoa. Ele não tem uma multidão para você. Ele tem uma pessoa. E é isso que acontece aqui no texto. Então, irmãos, nós somos chamados a estarmos debaixo da direção do Espírito Santo.
Talvez você está vivendo uma situação, uma circunstância que você não entende. Senhor, por que o Senhor me trouxe para essa realidade, para essa circunstância, para essa situação? E talvez isso dê um nó na sua cabeça. Mas se você for um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, você vai tirar essa discussão de lado, porque você não vai ter resposta. E simplesmente você vai dizer: o que eu faço então, Senhor? Eu lembro da história de uma mulher. Olha, eu disse que não ia falar de mulher, agora eu vou falar, tá, irmãs? Amém? Eu lembro da história de uma mulher que Deus começou a impulsionar naquela época em que basicamente as pessoas que tinham hanseníase, elas tinham que ser afastadas em colônias. Isso, gente, é muito mais recente do que a gente pensa. Hoje os tratamentos avançaram num nível que as pessoas não precisam ficar, na maioria dos casos, nesse nível de isolamento. Mas na época dessa irmã, e era uma irmã aqui da nossa região, era necessário. E ela começou a pensar na situação daquelas pessoas. Meu Deus! Alguém que vive isso deve ser muito duro. Começou a orar pelas pessoas que viviam aquela realidade. E Deus permitiu que ela própria tivesse hanseníase. Aquela mulher foi usada para levar o evangelho onde ninguém estava levando, porque as pessoas não podiam entrar ali. E talvez isso assuste você. Então se eu começar a orar e me dispor a Deus, vai que Deus me leve para uma situação muito difícil. Bom, nesse caso aqui, Deus transformou a adversidade, num primeiro momento na vida de Filipe, numa grande bênção, num avivamento, diríamos assim, urbano em Samaria. Eu não sei o que Deus pode fazer através de você. Mas eu sei de uma coisa. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, eles aprenderam uma verdade. Não existem coincidências. Não existem acasos. Deus está no governo. Ele é soberano. Ele conduz nossas vidas. Ele leva para Samaria. E de Samaria, ele leva para o deserto. E do deserto, como diz o texto, você vai para Azoto, para Cesareia. E você continua pregando o evangelho, porque o centro da sua vida é o poder de Deus, é a presença de Deus. Isso não significa que você não terá perguntas e crises. Mas homens e mulheres que se sujeitam a Deus, cheios do Espírito Santo, nas suas crises, muitas vezes sem respostas, eles dizem: Senhor, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Foi o que Filipe fez. Levado para Samaria por circunstâncias adversas. Samaria, agora Deus deu uma igrejona, uma mega igreja para ele. Sai daí, vai pregar o evangelho para no deserto. Chegou no deserto. No deserto pregou o evangelho para E Deus fala: chega, você cumpriu o papel no deserto, agora vai para outro lugar que eu escolhi para você. Direção do Espírito Santo. Bom, mas vamos voltar lá na história, né? O Zacarias quase morreu. Aí, aquele camarada, aquele deputado foi lá, salvou ele. Ganhou uma Bíblia, o Manuel Nogueira. Compartilhou o evangelho com o irmão gêmeo, Benjamin Nogueira. Enquanto o Manuel foi estudar, virar deputado, o Benjamin continuou fazendeiro. Mas aí deixa eu contar uma coisa para vocês, naquela época, naquela região. E continua mais ou menos assim, em certo sentido. Havia muita seca. Muita seca. Então o Benjamin Nogueira, agora crente no Senhor, que leu aquela Bíblia que o Zacarias Taylor deu para o Manuel Nogueira, em gratidão, e falou do evangelho para ele, e o Benjamin tinha lido a Bíblia, se convertido, ele teve que mexer o gado. E havia uma região lá da Bahia, que naquela época o pessoal chamava de Canal, não era à toa,
Esse lugar chamado canal é porque ali, geralmente, quando havia uma seca, era o lugar que tinha água. E tinha meio que ali um comércio de gado do litoral para as regiões interinas do Brasil, e aquele era um lugar, diríamos, estratégico. Aí o Benjamin Nogueira, numa época muito difícil, pega o gado, leva lá do Piauí, chega nessa região específica, que teoricamente tinha água ainda, e tinha ainda. E lá havia um coronel chamado João Dourado. Ele chega no coronel, esse Benjamin Nogueira, e diz assim: coronel, eu preciso de água para o meu gado. O senhor pode dar água para o meu gado? Ah, Benjamin, se eu der água para o seu gado, o meu vai ficar sem, porque a seca esse ano está brava, cara. O negócio aqui está difícil. E se eu falar para o senhor do meu Deus, e o meu Deus mandar água, o senhor dá água para o meu gado? O João Dourado não era nada bobo. Ele falou assim: então seu Deus manda água, depois que ele mandar, eu dou água para o seu gado. O Benjamin Nogueira falou para o João Dourado: então vamos orar, eu vou orar para o meu Deus. Se ele mandar água, o senhor vai dar água para o meu gado? Lembra? O camarada lá dos Estados Unidos, chegou aqui, quase morto. O Manuel recebe a Bíblia, se converte, dá para o irmão Benjamin, que chega agora com gado, que o gado está com sede, lá na região da Bahia. Aí o Benjamin Nogueira falou assim: eu vou orar, Deus vai mandar chuva. Ué, se mandar, aí a gente conversa sobre esse seu Deus. Irmãos, existem documentos lá daquela região que dizem que era uma seca terrível. O céu não tinha uma nuvem. E nem naquela época ainda tinham composto aquela musiquinha que a gente conhece. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, que é baseado no Velho Testamento, não é? Mas não tinha essa música. Porém, surgiu uma pequena nuvem ao norte. E naquele dia houve uma chuva torrencial naquela região da Bahia. Foi uma experiência tão forte que o João Dourado, que era tão conservador, tão fechado, depois dessa situação falou assim: Benjamin, quero ouvir sobre esse Deus dos protestantes aí. Vamos parar aqui de novo a história. Vocês estão comigo ou não? Posso ouvir um amém? Ou vocês estão meio perdidos? Que eu estou voltando agora para a Bíblia, tá? Ok. Bom, mas o Filipe, lá agora em Gaza, chega naquele lugar tão seco. E ali ele encontra um homem. O camarada era gente influente. Era um eunuco, como eu disse. Às vezes, para você ser influente, você paga um preço, né? Então, para ser eunuco naquela época de uma rainha, tinha que... Não precisa explicar o resto. Beleza, eunuco. Mas era o tesoureiro da rainha da Etiópia. Esse cara estava numa carruagem descendo da região de Gaza para o Egito e assim por diante. E ele estava lendo, a gente não sabe como, quem deu para ele, quem falou para ele da fé de Israel, do povo de Deus, mas ele estava lendo o profeta Isaías. O Espírito Santo leva Filipe para encontrar esse homem que estava na carruagem quando ele está lendo Isaías. E o texto nos diz, inclusive, que porção de Isaías. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Isaías 53, versos 7 e 8.
Você está entendendo o que você está lendo? Ah, como eu posso entender se não existe quem me explique? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo não apenas ouvem a direção de Deus, como Deus dá a eles encontros totalmente inesperados. Você não entende, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, por que eu estou nessa situação? Meu Deus, que circunstância é essa? Meu Deus, por que o Senhor me moveu para isso? Talvez você não esteja na profissão que você sonhou, talvez você não tenha o dinheiro que você queria, ou talvez você tenha mais dinheiro que você queria, talvez você tenha menos impacto do que você gostaria, talvez a sua vida se potencializou e o Senhor te colocou num lugar extremamente estratégico. Não importa. Onde Deus coloca homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Ele coloca para promover encontros inusitados, nunca pensados, mas que Deus haverá de derramar a sua graça, o seu evangelho e o seu poder. Sai desse avivamento que você está em Samaria. Vai lá, vai para Gaza, vai para o deserto. Chega lá, um único homem. Um único homem. Virando a chave de novo. Aí, o Benjamim pôde falar para o João Dourado sobre o Evangelho. Voltei para a Bahia, tá, pessoal? Não estou mais em Gaza. Todo mundo entendeu? Posso ouvir um amém? Ok. O Benjamim Nogueira, fazendeiro, dono de gado. Na verdade, era um disfarce. Ele era, no fundo, um missionário. Entenderam, pessoal? Ele então começa a falar com João Dourado. E o que ele faz? Ele pega um Novo Testamento. Está aqui. Olha o que é dito sobre Jesus. O João Dourado, que era muito desconfiado, ele fala assim, beleza, fica aí que eu vou ali ver um negocinho. O que ele foi ver? Primeiro ele rodou 80 quilômetros a cavalo. Foi lá no padre que ele conhecia. Padre, eu quero saber uma coisa. Esse Novo Testamento aqui, essa Bíblia dos crentes, é a mesma nossa ou não? O padre, João Nogueira, João Dourado, desculpa. João Dourado, é o seguinte, eu não tenho aqui. Mentira, tinha. Mas é o seguinte, você também é muito novo para você entender. Aí falou assim para o padre, o João Dourado, o senhor batizou meus 14 filhos, eu sou novo para entender, já tinha 14 filhos. Ele pegou um cavalo, o camarada era, como diz no Nordeste, arretado. Pegou um cavalo, rodou 360 quilômetros para comparar o Novo Testamento dos protestantes com aquilo que ele entendia ser a verdade. E com um advogado, ele conseguiu 360 quilômetros de ida, mais 360 de volta. Alguns dizem que é mais ou menos 400. Ele foi e voltou e descobriu o quê? Mesma Bíblia, mesmo Novo Testamento. E quando ele voltou, ele falou para o Benjamim Nogueira, agora você não vai falar só comigo e com a minha família, não só comigo, pessoalmente, você vai falar comigo e com a minha família, sobre o que a Bíblia diz acerca de Jesus. Voltando para Gaza. O texto diz que quando Filipe pregou o evangelho para o eunuco, disse, esse é Jesus. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, é o Filho de Deus. E que ele explicou toda a passagem de Isaías 53. O eunuco
teve um encontro com o Senhor Jesus, ali no meio do deserto. E no meio do deserto, quando eles acharam um pouco de água, o presbiteriano sabe o que é pouco de água. Ele falou assim: achamos água, o que importa de eu ser batizado? E ele falou assim: Filipe, você crê? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. E a Bíblia diz que aquele homem, único homem, ali naquele deserto, sedento por entender quem era o Deus de Israel, que agora compreendeu quem era Jesus e se entregou a Ele, ele foi consagrado ao Senhor como discípulo através do batismo. Que coisa tremenda. Um homem, uma mulher, cheio do Espírito Santo, irá receber direções do Espírito Santo, terá encontros inesperados, inusitados, nunca pensados, porque Deus vai levando você, e você terá a bênção de ver o poder do Evangelho. Talvez você não saiba, mas historicamente, e aí o livro de Atos é um livro fantástico, porque ele tem um início, um meio. Mas se você ler o livro de Atos todo, você vai terminar meio frustrado. Você já fez isso? Você começa a ler. Jesus está sendo assunto aos céus. Aí ele diz assim: vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Capítulo 2, o Espírito Santo desce, a igreja nasce, o evangelho começa a ser pregado, vem perseguição. Entre esses perseguidores está lá o apóstolo Paulo. O Senhor derrama bênção e graça. O próprio apóstolo Paulo se converte. Nasce outras igrejas, como de Antioquia. O evangelho vai sendo pregado às nações. Passa por Jerusalém, Judéia, Samaria e começa a chegar aos confins da terra. Aí você fala assim: deixa eu ler o final dessa história. Aí você chega no final de Atos e fala assim: ué, acabou assim? Paulo preso? Ué, cadê o final da história? Você sabe por que não tem final da história em Atos? Por quê, irmãos? Porque Atos não acabou. Atos do Espírito Santo de Deus. Alguém já disse que Atos deveria chamar Atos de Jesus através dos apóstolos. Só que aquilo não parou. Então, por exemplo, esse eunuco, lembra? Era tesoureiro de uma grande rainha da Etiópia. Há toda uma tradição africana do Evangelho que chegou naquela região pelas mãos, pelo testemunho desse homem. Alcançado em Gaza, um único homem. Isso não está no livro de Atos, mas está na história da igreja. O Evangelho chegou muito cedo no continente africano, porque um homem cheio do Espírito Santo, o Senhor disse: desce desse grande avivamento, vai para o deserto. Você vai falar só com o cara. E ele falou com esse cara, sedento, necessitado, confuso, e a salvação veio sobre ele, e ele voltou para a África. E o que aconteceu na África? A igreja nasceu. Aí o João Dourado se converteu, lá na Bahia. Aceitou o Evangelho. Ele, com aqueles irmãos da época, o Benjamin Nogueira e outros, se conectaram com missionários, batistas, presbiterianos. Aí o João Dourado virou presbiteriano. E quando ele entendeu o Evangelho, que a Bíblia era a mesma, o Novo Testamento é o mesmo. O relato sobre Jesus é o mesmo. E se Jesus é aquele das Escrituras, então agora ele rendeu-se a esse Jesus das Escrituras. Esse homem, irmãos, virou um
homem dedicado, cheio do Espírito Santo, à expansão do Evangelho no sertão nordestino. Um coronel. Ele viveu mais uns 25, 30 anos. Quando ele morreu, da mesma forma que a gente conhece pela história, a história do eunuco, quando ele morreu, haviam 3 igrejas organizadas e cerca de 600 crentes em pleno sertão baiano. Por quê? Porque é isso que Deus faz. Quando um homem, uma mulher, cheio do Espírito Santo, aceita a direção. Um veio lá dos Estados Unidos, quase morreu. Deus alcançou o Manuel. Através do Manuel, o Benjamim. Através do Benjamim, o João. E que o reino de Deus floresceu através desses homens cheios do Espírito. O que aconteceu, irmãos? Final do século XVIII, início do século XX. Direção do Espírito. E aí ele te leva para lugares que você nem imagina. Circunstâncias que você nem imagina, sejam elas quais forem. Encontros inesperados. Mas tudo porque você está sendo direcionado pelo Espírito, tendo o Evangelho como centro. A gente precisa conhecer as histórias do agir de Deus, através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas a gente precisa não só achar isso tudo bonito. Nossa, coisa legal, Deus age, né? Deus age. Nossa, como Deus pode fazer coisas maravilhosas, Deus pode fazer coisas maravilhosas. Nós temos que ser despertados para sermos homens e mulheres nas mãos do Senhor, para que Ele nos leve para onde Ele quiser levar, para que Ele promova coisas que nós nem imaginemos, para que o Evangelho floresça através da nossa vida, irmãos. Dinheiro, segurança, conforto, todas estas coisas tomam o nosso coração, porque o Evangelho não está tomando a dimensão que ele precisa tomar. Não tem problema você ter dinheiro, não tem problema você ter conforto, não tem problema você ter um lugar estratégico, nada disso. O problema é essas coisas serem o seu tesouro, a sua riqueza. Se o Senhor nos avivar nesta noite e nos fazer homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Ele pode nos alçar a posições que nós nem imaginamos, como João Dourado. Mas Ele pode nos tirar do conforto, como o Zacharias Taylor, e nos levar para um lugar inóspito, para uma outra nação. E talvez um dia a gente vai estar amarrado para ser morto por causa de Jesus. Não é esse o ponto. O ponto é se nós estamos sendo guiados, direcionados, movidos pelo Espírito Santo de Deus para um grande avivamento em Samaria ou para o deserto, para falar para um único homem. Essa é a questão. Essa é a questão. E alguma coisa está faltando, irmãos. Alguma coisa está faltando. Alguma coisa está roubando a nossa maior riqueza. Alguma coisa tem tomado a nossa alma e o nosso coração. Que, por exemplo, talvez se fosse você, o Benjamim, diante do João, poderoso, coronel, talvez a gente ia dizer assim, peraí, não vou falar nada não. Mas se o Senhor nessa noite nos encher do seu Espírito,
Onde você for, você vai entender: o Senhor está me levando. O Senhor está me levando. Senhor, use a minha vida, me dê audácia, me dê coragem. Senhor, se for para eu orar e a nuvem vir do norte, que eu ore. Senhor, se for para eu ser amarrado, que eu seja. Senhor, se for para eu prosperar e usar isso para a glória do teu nome, que assim seja. E se for para eu perder, que eu perca, mas que o teu nome seja exaltado e glorificado. Só o avivamento, irmãos, pode produzir isso. Mas o que acontece quando um de nós morre para si mesmo e diz: eu estou aqui, Senhor. É o desejo nessa noite da minha alma. É o desejo da minha alma. É uma oração muito séria. É uma posição muito séria. Nós dizermos: Senhor, eu quero ser como Filipe, cheio do teu Espírito Santo. Mas é o maior dos privilégios. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui fazer essa oração. Eu vou pedir, se você puder ajoelhar e orar, se você tem condições físicas. Eu queria pedir: ore. Talvez a sua oração é: Senhor, eu não estou pronto. Senhor, me ensina a te amar e a renunciar a mim mesmo. Ou talvez o Senhor tenha te conduzido e nessa noite Ele está dizendo assim: filho, filha, é isso que eu quero. Não importa, irmãos, o futuro, as circunstâncias, as situações. O nosso Deus é Senhor e soberano. Ele está tratando todas elas. Mas o que precisamos é nos render e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quero terminar, enquanto você ora, dizendo que eu preguei na igreja de João Dourado, na Bahia, na semana passada. Anos e anos depois, é a maior igreja presbiteriana na Bahia hoje. E sabe o que eles estavam buscando? Avivamento. Eles fizeram um congresso de avivamento. Senhor, renova-nos. Senhor, desperta-nos. Essa precisa ser nossa oração nessa noite. Vamos adorar enquanto oramos.